Oi, irmãs! Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de voltar a fazer o que eu nunca deveria ter parado de fazer, que é falar do amor de Deus, compartilhar a mensagem do Senhor. E dessa vez eu decidi que uma vez por semana eu vou trazer aqui no canal uma série que eu nomeei Vision. Porque o meu objetivo aqui é trazer semanalmente uma mensagem, a palavra de Deus, com a intenção clara de ampliar a sua visão, para que você possa construir o seu caminho para um futuro de paz, de esperança e de prosperidade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, que toda semana você possa ser abençoada e edificada pela mensagem que o Senhor colocar no meu coração para trazer aqui para você. Eu já vou pedir, é claro, para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com uma mulher que você acredita que vai ser abençoada também enquanto você estiver ouvindo. E me segue aqui no canal para você não perder nenhuma semana, nenhum conteúdo. Então, vamos lá. Hoje, no nosso primeiro episódio aqui da Vision, eu quero trazer uma mensagem que fala muito comigo pessoalmente. Nenhuma mensagem que eu trouxer aqui para vocês vai ser da boca para fora. Tudo que eu trago, não só aqui no canal, mas no meu Instagram, nas outras contas que eu já tive, enfim, toda vez que eu abro a boca para falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, eu falo sobre algo que o Senhor está ministrando no meu coração, pessoalmente, né? Então, eu compartilho com vocês o aprendizado que eu vivo através da palavra de Deus. Já tem um tempo que eu tenho buscado no Senhor, buscado na palavra, entender e me libertar e curar sobre a respeito das feridas da dependência emocional. E o tema dessa mensagem, o tema dessa primeira mensagem é exatamente sobre isso, né? Como vencer a dependência emocional em Deus. E eu vou explicar ao longo dessa mensagem porque o em Deus, não com Deus, mas em Deus. Né? Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte da vida. Ele é o El Shaddai, sabe? Aquele que supre todas as suas necessidades. Ele é o grande eu sou. Ele é tudo que você precisa, ele é tudo que eu preciso, ele é o Deus do mais que suficiente. Ele é o Deus que faz transbordar e nele não há falta de nada. Então nele não há dependência emocional. Gente, vamos falar aqui um pouquinho assim sobre dependência emocional. Eu quero começar já chocando vocês, tá bom? Porque muito tem se falado sobre dependência emocional, mas até hoje eu só ouvi uma pessoa falando sobre dependência emocional de uma perspectiva que eu vou trazer aqui hoje. Vocês já pararam para pensar que a dependência emocional é idolatria? Já pararam para pensar? Porque o que é idolatria? A idolatria nada mais é do que você colocar uma outra pessoa ou uma outra coisa na posição de ídolo, na posição de quem recebe a sua adoração. Então, quando você coloca qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa nessa posição que só pode ser ocupada por Deus, o que está acontecendo é a idolatria. Então, a dependência emocional, além de te esmagar e te atropelar e te desconfigurar de várias maneiras, além disso, ela é pecado, porque nós estamos cometendo idolatria, o pecado de idolatria, quando nós colocamos a nossa dependência em uma outra coisa. O que é a dependência emocional, basicamente? Assim, a minha compreensão, tá? Eu não sou especialista na área de psicologia, mas a minha percepção sobre dependência emocional é quando você condiciona a sua felicidade, quando você condiciona o seu sentimento de contentamento, de satisfação, de plenitude a uma outra coisa ou a uma outra pessoa. Então, isso é a dependência emocional. Eu dependo
de que aquilo ali, aquela outra situação ali, aquele relacionamento, aquela condição esteja funcionando de uma forma que eu considero boa ou que esteja bem, para que eu me sinta bem. E se aquilo ali não estiver, se aquela pessoa não estiver retribuindo da forma como eu espero, eu não me sinto bem. Essa é a minha forma de enxergar, essa é a minha percepção. Caso alguém queira fazer algum complemento aí, fique à vontade para comentar, para enviar direct, para fazer lives falando sobre o assunto. Tô super aberta sobre isso, mas é dessa perspectiva aqui que eu quero falar sobre a dependência emocional hoje, e eu vou mostrar para vocês em um capítulo da Bíblia, através da história de uma mulher, como que nós vencemos a dependência emocional em Deus. A dependência emocional, ela causa um estrago devastador na vida de uma pessoa, e eu posso falar disso com total propriedade. As consequências da dependência emocional são terríveis. Elas destroem a alma de uma pessoa a ponto dela não desejar viver mais. É uma situação muito triste. A dependência emocional, ela nos torna escravos. A dependência emocional te torna escravo. Ela te coloca numa posição de escravo. Por quê? Pensa, de alguma forma, ser dependente emocional te leva para um lugar onde você sente que você não merece. Vamos pensar num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Todo tempo você sente que você não é boa o suficiente. Você sente que nada do que você faz é suficiente. E você tem esse sentimento, você carrega com você essa sensação de que você não merece. Então, você vive fazendo por merecer. Você faz muito, você entrega muito, você se anula completamente em prol de uma outra pessoa, para você receber daquela outra pessoa alguma coisa, qualquer coisa, uma migalha de retribuição que te satisfaça, que te faça sentir aquele contentamento, mesmo que seja por um período muito curto, curtíssimo. Geralmente nas relações abusivas isso acontece, né? Você recebe alguma migalha de alguma coisa que te traz uma satisfação num período curto, curtíssimo, e logo em seguida você leva uma outra pancada e é destruído de novo, né? O preço vem logo na sequência e vem um preço alto. Então, a dependência emocional, além de te escravizar nessa corrida infinita por sempre querer agradar o outro e se anulando, ela acaba, por isso também, como uma consequência disso, ela acaba te desconfigurando. Você, uma pessoa que vive um cenário de dependência emocional, é uma pessoa com a identidade completamente deturpada, desconfigurada, de chegar ao ponto dessa pessoa sequer ser capaz de se reconhecer mais. Quando você se doa completamente para uma outra pessoa nessa condição de dependência emocional, em que você não vive mais, você apenas sobrevive, e tudo que você faz é tentar agradar um outro e nada nunca está suficiente, e você nunca se sente merecedora, e quanto mais você faz, menos você recebe. Esse ciclo, né, de culpa e de vergonha, de dor, de miséria, de falta, a ponto de você não saber mais quem você é. Uma pessoa dependente emocional, vivendo muito tempo dentro desse cenário, ela se perde completamente, ela se desconecta de si mesma, ela não sabe mais quem ela não sabe mais do que ela gosta, ela não sabe mais o que ela quer, ela não sabe mais se um dia ela sonhou, quais eram esses sonhos dela. Essa pessoa, ela tá completamente anulada, desconectada de si mesma, desconfigurada. E isso, gente, causa um transtorno que eu
eu não tenho competência técnica para explicar os danos disso para a alma de uma pessoa, para a mente de uma pessoa e, é claro, para a performance dessa pessoa na vida, né? Para a forma como essa pessoa vai desempenhar a vida. Uma coisa eu tenho certeza: isso faz com que uma pessoa perca a vontade de viver. O cenário, a realidade de pessoas, eu vou falar aqui de mulheres, mas também existem homens nessa situação, mas eu vou falar de mulheres porque eu entendo que o meu público aqui são mulheres. A realidade de mulheres que vivem muitos anos situações assim, onde elas são completamente dependentes emocionais de outra pessoa, é essa. Chega um ponto que essa mulher não quer mais viver. E é aí que entram as doenças da saúde, das emoções, a depressão, a ansiedade. E ao mesmo tempo que essa mulher não quer mais viver, ela sequer tem forças para reagir ou fazer qualquer coisa que tire ela desse lugar. E aí parece uma areia movediça. E você vai se afundando, e se afundando, e se afundando, e se perdendo cada vez mais. Mas o mais grave que acontece quando existe esse cenário de dependência emocional, além dessa posição de escrava, além dessa desconexão consigo mesma, é quando existe uma desconexão com Deus. Existe uma desconexão com o Criador. Por quê? Exatamente pelo que eu falei lá no início desse vídeo. Por conta da idolatria. A pessoa que está numa condição de dependente emocional, ela coloca uma outra pessoa na posição de Deus na vida dela. É tudo para aquela pessoa. Ela vive para aquela pessoa. Ela adora aquela pessoa. Então, quando eu coloco alguém ali no lugar de Deus, como que eu vou me relacionar com Deus? De forma plena. Muitas pessoas nessa posição não se relacionam com mais ninguém. Se desconectam dos amigos, se desconectam das famílias e tudo acontece de uma forma muito sutil e muito cruel e às vezes essa pessoa sequer percebe que está vivendo uma condição de isolamento. Às vezes essa pessoa realmente, por manipulação, é levada a acreditar que ninguém se importa com ela, que os amigos não se importam com ela, que a família não quer o bem dela. Em muitos casos, esses pensamentos não são verdadeiros, são mentiras que foram contadas por muito tempo. São manipulações que foram feitas exatamente para essa mulher se desconectar de todas as outras coisas e ficar cada vez mais fraca, com menos ímpeto para reagir, para se mover, para dar qualquer passo para sair dessa direção. Então, aqui, resumindo aqui o que eu falei até agora sobre a dependência emocional, ela nos escraviza, ela nos desconecta de nós mesmos e ela nos afasta do relacionamento pleno com Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não vai aceitar nenhum outro lugar na sua vida que não seja o primeiro. Ele é o único. Então, para a gente viver uma vida plena, um relacionamento pleno e íntimo com o Senhor, nós precisamos colocar o Senhor no seu devido lugar. O primeiro lugar. O primeiro. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Amarás o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Ponto final. Ponto final. Agora, aqui em João 4, quando Jesus está nesse diálogo maravilhoso com a mulher samaritana, gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Esse capítulo é lindo, esse diálogo entre Jesus e aquela mulher em Samaria é extraordinário. A gente pode tirar tantos aprendizados desse capítulo,
mas em dois versículos, já faz um tempo, já faz meses que eu tô querendo gravar essa mensagem e eu tava adiando. E em 2 versículos Deus falou tanto, mas tanto comigo sobre dependência emocional. E eu quero compartilhar isso com vocês porque aqui, em vários lugares na Bíblia, a gente tem essa revelação, essa mesma revelação, que é, o segredo já está contado, colocar Deus em primeiro lugar. Isso já está ali, a Bíblia é sobre isso. Né? É sobre Jesus que veio para nos colocar nessa posição de termos um relacionamento íntimo com Deus, de termos acesso ao Pai. Então, quando nós temos acesso ao Pai e buscamos a Ele, colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, nós temos a vida, nós recebemos a vida. Então, o Evangelho é sobre isso. Então, em várias histórias da Bíblia, nós podemos encontrar fatores que nos levam a essa mesma conclusão. Mas eu quero especificamente falar com vocês sobre isso aqui em João 4, nessa passagem que fala sobre a mulher samaritana. Por quê? Porque a mulher samaritana era uma mulher que vivia uma situação de dependência emocional. É uma mulher que já tinha tido 4 maridos e estava com o 5º homem. E Jesus fala para ela, esse que está com você também não é o seu marido. Não era quem iria prover para ela tudo que ela precisa. Não era quem iria satisfazer todas as necessidades dela. E quando Jesus falou para ela sobre a água viva, que quem bebesse nunca mais teria sede, ela respondeu, me diga onde eu encontro essa água. Eu quero desesperadamente nunca mais sentir sede. O que ela estava dizendo com isso? Eu sinto sede. Toda vez eu preciso fazer, eu preciso vir buscar para me satisfazer e eu não quero mais. Eu tô cansada de viver perseguindo a satisfação das minhas necessidades. Eu quero não ter sede mais. É muito melhor não ter sede do que você viver tendo que ir buscar água, de pouquinho em pouquinho, carregando esse peso, esse fardo para buscar alguma coisa que traga a satisfação. Vamos lá, vamos ler aqui. Então, em João 4, o contexto dessa passagem é que Jesus estava com os discípulos e eles chegaram a Samaria e Jesus estava cansado de viagem, se sentou num poço. Os discípulos tinham se afastado dele para ir buscar alimento. E Jesus, sentado, cansado da viagem, se sentou à beira do poço. Isso, agora eu tô lendo aqui João, vou ler na íntegra, tá? A partir do verso 7, eu tô lendo na versão NVI, a nova versão internacional. É uma linguagem que eu acho fácil, inclusive fica aí a dica, tá? Pra você que vai buscar o Senhor, que vai ler a Bíblia, meditar na palavra. Eu gosto muito dessa versão NVI, para quem tá começando. É uma versão que tem uma linguagem acessível, não é muito complexa. Então, vai te ajudar nessa questão que muitas pessoas têm de, eu leio a Bíblia e não entendo. Mesmo sem entender, lê e lê de novo, ora, pede ao Espírito Santo para te dar a revelação que você vai entender. A palavra vai cumprir o propósito de alcançar o seu coração de uma maneira que se transforme em uma percepção nova sobre a vida, em algo prático para mudar a forma como você vive a sua vida. E vai gerar frutos para a sua vida. Ponto final. Então, leia qualquer versão, mas aí ficou a minha dica aqui para você, se você quiser comprar uma Bíblia, começar a ler, meditar na palavra, use a versão NVI. Então vamos lá, NVI, João 4, a partir do verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade buscar comida. A mulher samaritana então lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Gente. E disse-lhe a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo.
Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água, a água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Gente, vocês já estão chocadas, irmãs? Vocês já estão assim... Não tem como não entender essa mensagem. Ela tá aqui clara como água. Nossa, que trocadilho horrível, Juliana. Mas, vamos lá. Eu quero entrar com vocês em algumas nuances aqui de algumas palavras. Primeiro, vamos aqui contextualizar. Os samaritanos não tinham um bom relacionamento com os judeus. Aquela mulher, ela não se sentia digna, ela não se sentia merecedora de um homem judeu ter dirigido a palavra a ela. Muito menos ter pedido a ela água. Como assim? Você não tem um recipiente para pegar água do poço? Você vai beber a água do meu recipiente? Você vai compartilhar o copo comigo? Você vai ter uma troca, uma troca íntima comigo, beber água do meu copo? A gente não bebe água no copo de qualquer pessoa, né, gente? A gente bebe água no copo dos nossos filhos, do nosso cônjuge, de alguém que tem intimidade, que vive na mesma casa que a gente, né? Então, aquela mulher, ela nem se sentia digna de estar tendo aquele diálogo ali com um homem que era judeu. E ela disse isso, né? Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus respondeu, gente, essa resposta aqui, quando eu disse para vocês que tinham 2 versículos que Deus tinha falado muito comigo, esse é um deles. A resposta de Jesus. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Gente, então ele falou, vamos lá, dois sis, né? Isso aí é uma condicionante. Se tal coisa, então outra coisa. Existe uma relação de causa e efeito. Então, qual é a condicionante aí? São dois. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água. Quem está pedindo água? Jesus. Então, se você conhecesse o dom de Deus e se você conhecesse Jesus, você pediria água a Jesus e ele te daria a água viva. Olha só isso. Se você conhecesse o dom de Deus, vamos lá. O que é o dom de Deus? Dom, a palavra dom, o original é carisma, que é graça, favor, imerecido. Sabem o que é uma coisa imerecida? É uma coisa que a gente não merece. Graça, favor, dom de Deus. A graça é um presente de Deus. O dom de Deus. Graça, favor, não merecido. Por que eu tô batendo nessas teclas? Porque a dependência emocional conduz as pessoas para uma posição de não merecimento. E você vive tentando fazer, você se anula, você se esquece porque você quer fazer para o outro para receber alguma coisa. Mas Jesus está dizendo para essa mulher ali no poço, ei, você recebe porque eu te dou, não é porque você merece. A graça é dom, é favor imerecido. O significado de carisma, de dom, tem uma relação com o significado do amor de Deus, ágape. O amor, ágape, a gente tem uma falsa percepção de que o amor é um sentimento. Por quê? Porque a gente aprendeu isso na vida, a gente aprendeu isso no cinema, nas histórias românticas, nas novelas.
Mas o amor, na verdade, é uma escolha. O amor é uma escolha. O amor de Deus, ágape, é uma escolha. A palavra diz que nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus escolheu te amar. Deus escolheu me amar. E porque Ele nos ama, Ele nos concede a graça, o favor. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é porque você é bonita, não é porque você tem olhos azuis, não é porque você é maravilhosa, não é porque você é morena, não é porque você é alta, não é porque você é baixa, não é porque você tem títulos acadêmicos. Nossa, como eu era... Ai, como é bom encontrar Jesus. Não é pelos seus resultados, não é pela sua performance. Independente de como você tá agora, independente de como tá a sua vida agora, você pode olhar em volta e tá tudo devastado. Você errou, você falhou, você... Nossa, você... Alguém disse pra você que você não merece nada de bom. Mas Deus tá dizendo, não é pelo que você faz, é por quem você é. É porque você é minha filha amada, porque eu escolhi te amar. Ponto. Ah, Juliana, então nós não precisamos fazer nada de bom? Nós podemos viver a vida de qualquer jeito, Deus me ama do jeito que eu sou, eu nasci assim, eu vou continuar assim, Deus me ama assim, eu vou continuar assim? Não. Também não. Sabe por quê? Porque na palavra está escrito assim, Jesus fala assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, eu sempre falo isso, guardar os mandamentos não é pegar os mandamentos e colocar numa gaveta, não. Tá? Guardar os mandamentos é levar em conta, colocar em prática. Então Jesus diz, aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Então nós vivemos de acordo com a vontade expressa de Deus na sua palavra, de acordo com os ensinamentos que Ele nos dá, porque nós amamos. Agora não é eu tenho que viver de acordo com a palavra para Deus me amar. Não, não é isso. Deus te ama porque Ele escolheu te amar. E porque Ele te ama, você ama Ele de volta. Entende? E porque você ama, então você obedece. Porque Ele te ama e você o ama de volta, então você escolhe, como Ele te escolheu, você também escolhe amar a Deus e expressar o seu amor a Deus como? Seguindo, guardando os seus mandamentos. Aceitando a correção. Se posicionando para viver segundo os princípios que Deus estabeleceu para nós. E, gente, quando Deus, em sua palavra, estabelece princípios, isso aqui é uma coisa muito importante. Quando Deus, em sua palavra, estabelece princípios para nós vivermos de acordo com esses princípios, não é punição, não é restrição, é zelo, é cuidado. Pensa aqui comigo que eu vou te provar isso, Um fabricante. Eu tava aqui, vamos pensar num objeto aqui, num eletrodoméstico. Geladeira. Minha geladeira tá aqui, atrás de mim. Geladeira. O fabricante da geladeira, ele fez a geladeira. Ele elaborou um manual da geladeira. E ele diz qual é a melhor forma de funcionamento daquela geladeira. Certo? Quem sabe melhor do funcionamento da geladeira do que quem fez a geladeira? Ninguém. Então ele estabeleceu um manual de como aquela geladeira ali deve funcionar. E eu não sei porquê, mas ele sabe, o engenheiro que fez a geladeira sabe, que depois de mudança
de movimentação, se chacoalhou a geladeira, ela não pode ficar na posição horizontal, mas chacoalhou, depois colocou ela de volta na posição vertical, você precisa esperar X horas, não lembro agora exatamente quantas, mas você não pode religar a geladeira imediatamente, porque senão ela pifa. Você precisa esperar X horas para voltar a ligar a geladeira. Nossa, é uma punição. Eu me mudei, chacoalhou minha geladeira, agora eu preciso ficar 12 horas sem geladeira. Que perrengue dentro de casa. Só porque o dono da geladeira quis assim, porque ele é louco da cabeça dele. O dono, o engenheiro desenvolvedor da geladeira quis assim. Não, é porque ele sabe que se você desobedecer aquela orientação do manual, o seu prejuízo, o dano vai ser muito maior, vai queimar a geladeira. E aí você vai ficar sem. Vai precisar comprar uma outra. O dano de não seguir a orientação é muito maior do que aquela leve, momentânea percepção de que você está perdendo alguma coisa por seguir aquela orientação que parece restritiva. Foi uma analogia muito distante só para te dizer que o Criador, aquele que te fez, ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que te traz plenitude, ele sabe o que te satisfaz, ele sabe como você funciona, ele sabe isso de uma forma que você não sabe. Que eu não sei, que nós, humanos, não sabemos. Homens, nós, não sabemos. Só ele sabe. Ele sabe. Então, porque ele sabe, ele diz a sua melhor forma de funcionar, a sua forma de funcionar em plenitude, na sua capacidade máxima, é assim. Seguindo esses princípios. E essa é a palavra de Deus. E quando nós nos posicionamos para viver assim, nós temos a vida plena. Nesse lugar não existe espaço para dependência emocional. Nesse lugar não existe vazio, porque nós estamos totalmente preenchidos por Deus. Nesse lugar nós não temos falta de nada. Esse é o próximo versículo que eu ia falar ali. Então vamos lá, só para não ficar nenhum pensamento aqui sem conclusão. Os princípios bíblicos, as ordenanças do Senhor, a palavra de Deus, ela não nos restringe. Ela não nos pune de nada. Ela nos protege. Ela nos protege de danos maiores quando nós caminhamos, quando nós desviamos os nossos passos para fora desse caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Então, quando nós damos um passo fora desse caminho, às vezes a gente tropeça e leva um tombo e se arrebenta tudo. Ai, Deus vai me deixar lá? Não, de jeito nenhum. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Ele é o teu braço forte, ele te segura com a destra da direita vitoriosa. Graças a Deus. Por Deus ser misericordioso, porque ele estava lá. Ele me resgatou quando eu caí. E ele tá aí. Ele vai te resgatar agora, nesse momento que você tá caído. E ele vai te colocar de pé e você não vai cair de novo. Você vai andar no caminho direcionado pelo Senhor. Então, a palavra, as ordenanças, elas não nos restringem. Elas estão nos protegendo. Então, seguindo aqui. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde eu vou conseguir dessa água viva? Jesus falou. Ainda não concluiu o anterior. Duas coisas, né? Se você conhecesse o dom de Deus, carisma, imerecido, que tem a ver com ágape, a outra condicionante que Jesus falou foi, e conhecesse esse que está te pedindo água. Então, duas coisas. Se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você soubesse que Deus te ama por quem você é, independente do que você faça, que você não precisa fazer para merecer esse amor. Ele te ama porque você é, porque ele te escolheu. Então, se você soubesse isso, e se você conhecesse Jesus, esse que está aqui te pedindo água, você pediria água a ele e ele te daria a vida eterna. Então,
Duas coisas. Nós precisamos saber que Deus nos ama, porque Ele escolheu assim. E segunda coisa, nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Como que a gente conhece uma pessoa, gente? Com relacionamento contínuo, constante, íntimo. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você conhece essa pessoa. Se você for mãe, os meus filhos, eu já sei exatamente o que eles vão fazer em cada situação, antes que a situação aconteça. Pensar aqui em casa, no Heitor e no Pedro. Eu já sei exatamente como eles funcionam. Eu posso prever o que vai acontecer. Heitor, por exemplo, pegou um brinquedo. Eu já sei que o Pedro vai querer exatamente o brinquedo que tá na mão dele. E eu já sei que ele vai lá e vai apurrinhar o Heitor. E eu já sei que o Heitor é muito tranquilo, então ele vai ficar ali de boa, vai deixar pro irmão e vai pegar outro brinquedo. E aí eu já sei que o Pedro gosta de brincar com o que tá na mão do Heitor. E aí eu sei que ele vai lá e vai querer o outro brinquedo. E eu sei que esse processo vai se repetir algumas vezes até o Heitor ficar tão irritado que ele vai dar um beliscão ou vai dar uma mordida. Então, quando eles começam lá a ter algum desentendimento por causa de brinquedo, eu já vou logo intervir antes que a mordida aconteça. Porque eu sei que ela é quase inevitável se eu não intervir antecipadamente. Por quê? Porque eu tenho intimidade com os meus filhos. Porque eu me relaciono com eles diariamente. Porque eu convivo com eles. Porque eu sei a forma como eles funcionam. Porque eu sei qual é a reação deles diante de cada situação. Então, como que nós conhecemos Jesus? Quando nós temos intimidade com Jesus. Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida diária. Quando nós reconhecemos Jesus em tudo que nós fazemos. Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida familiar, para o nosso trabalho. Quando nós falamos com Jesus quando acordamos e quando vamos dormir. Quando nós nos relacionamos com Jesus como uma pessoa íntima. Aí nós conhecemos Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, nós pedimos. E Ele dá a água viva. Gente, a água viva, essa palavra água viva, fala de uma fonte que regenera todas as coisas. Vocês sabiam disso? O significado de água viva fala sobre uma fonte que tem poder para regenerar todas as coisas. Então, quando nós sabemos que Deus nos ama por quem nós somos, não pelo que nós fazemos, quando nós conhecemos Jesus, colocamos Ele numa posição de relacionamento íntimo e diário, constante, Ele nos dá a água viva, que tem poder de regenerar todas as coisas, de fazer viver tudo que estava morto, de consertar todo o dano causado pelos tropeços que nós já demos anteriormente. Isso fala aqui sobre a vida eterna. Mais lá adiante, vamos seguir aqui. Vamos mais lá embaixo. Quando Jesus responde, Jesus já respondeu para ela: quem beber dessa água, a água do poço, terá sede outra vez. Ter sede é ter falta, ter carência, ter necessidade de alguma coisa. Tem alguma área da sua vida que não está sendo suprida. Existe uma carência, uma falta, uma escassez. Tá? Então, quem beber dessa água, a água do poço... O que é a água do poço, gente? O que a água do poço representa nesse capítulo? Todas as outras coisas que a gente tenta colocar para tapar buraco. Para nos trazer sensação de satisfação, de felicidade, de alegria. Só que essas coisas são leves e momentâneas. Quem bebe dessa água buscando se saciar de outros relacionamentos, de pessoas, de coisas, vai voltar a ter sede. E eu posso te provar, vou te provar de novo. Pensa, você já quis muito uma coisa? Muito, assim, você desejava, você pensava, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Pode ser um título acadêmico, pode ser um carro, uma casa, um filho, um relacionamento, um namorado, um casamento, e você pensava, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E aí você conquistou tal coisa e passou mais um tempinho
você descobriu que você não estava feliz para sempre. Você já estava desejando uma outra coisa. O que é isso? Você voltou a ter sede. Aquela sensação de felicidade, de satisfação, ela passou. E aí você começou a desejar uma outra coisa. Você voltou a ter sede. Isso é quem beber da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Você não vai ter falta de nada. Você não sente falta de nada, você se sente completa. Você sente plenitude. O que é plenitude? É você estar cheio, completo, preenchido. Existe uma passagem na Bíblia, eu não vou me recordar agora exatamente onde está, mas ela diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Nós desejamos sempre alguma coisa. A gente sempre deseja alguma coisa. A gente sempre deseja alguma coisa. Que coisa é essa? É Deus. É a água da vida. Então todo mundo tem esse anseio pela eternidade. E ele só é plenamente satisfeito quando nós bebemos da água da vida. Enquanto não se bebe da água da vida, não existe contentamento, não existe plenitude, não existe satisfação. É por isso que existem tantas pessoas famosas, milionárias, bilionárias, que tem tudo, que tem família, que tem tudo, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Gente, eu vi um tempo atrás, não sei se é verdade, tô falando com base no que eu vi numa reportagem de internet, num post de internet. Mas eu ouvi dizer que a primeira esposa do Kaká, li, né, pediu o divórcio dele, já faz um tempo isso, ele até já casou de novo, enfim. Mas ela pediu o divórcio e ela disse que não tinha nada de errado com ele. Ele era um marido maravilhoso. Ele era perfeito, era carinhoso, era atencioso, excelente pai, excelente marido. Mas ela não se sentia feliz. Um casal rico, um casal lindo, um casal saudável. A mulher dizendo que o homem era perfeito, o homem dos sonhos de qualquer mulher, mas ela não se sentia feliz. Faz sentido? Racionalmente? Não faz sentido. Mas é mais ou menos disso que eu tô dizendo. Você pode ter todas as coisas, você ainda vai ter a sensação de que lhe falta alguma coisa. Se esse anseio pela eternidade não tiver sido preenchido pela única pessoa que tem poder e capacidade de preencher, que é Deus. Você foi feito para ser preenchido nesse lugar, e enquanto esse lugar não estiver preenchido, você vai ter a sensação de que falta alguma coisa. E isso te conduz para a dependência emocional. Porque você acredita que aquela pessoa é quem vai preencher esse lugar. E você vai dando tudo, esperando ser preenchido. Mas isso nunca vai acontecer. Era isso que Jesus estava falando com essa mulher aqui. Você já teve 4 maridos e esse que você tem não é o seu marido. Ele estava mostrando para ela que nenhum daqueles relacionamentos iam matar a sede dela. Ela ia continuar vindo buscar no poço. E eu não estou falando sobre água. Então vamos lá. Então Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Quando a gente fala aí de vida, nós estamos falando de uma vida abençoada, numa vida plena, uma vida que não tem falta de nada, uma vida bem-aventurada, uma vida que se satisfaz. E eterno, quando a gente fala em eterno, a gente está falando nesse significado bíblico de eterno, é passado, presente e futuro. Gente, pensa. Você tem uma vida
que se satisfaz passado, presente e futuro. O que Deus está querendo dizer com isso? O que Jesus está dizendo com isso? Eu vou sarar as suas feridas. O que aconteceu no passado, o tombo que você levou, vem cá, minha filha, eu te levanto agora. E eu saro as suas feridas. Deus nunca vai colocar o teu passado debaixo do tapete. Ele nunca vai ignorar o que aconteceu no seu passado. Eu não estou falando sobre culpa, eu não estou falando sobre condenação, porque a palavra também diz que o Senhor se esquece dos nossos pecados. Não estou falando disso. Estou falando das feridas que ficaram aí dentro. Porque você pode sair desse lugar agora, mas as feridas vão com você. E existe um processo de cura. Então, quando o Senhor fala sobre a vida eterna, passado, presente e futuro, Ele está dizendo, essa água que eu vou te dar, não só vai satisfazer o seu presente, gerar satisfação no futuro, mas ela também vai satisfazer, curar, tratar, renovar, regenerar, lembra? Regenerar as feridas que foram causadas no seu passado. Você vai ser totalmente livre, curada, liberta, pronta para avançar e viver uma vida que não tem falta de nada. E aí, gente, a parte mais linda. Por quê? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas para jorrar pela vida eterna. Gente, quando você vive esse processo com Deus, você se torna uma fonte. E essa fonte jorra para você, porque você vai se sentir pleno e satisfeito, mas também transborda para quem se aproxima de você. Todo mundo vai ver em você a vida eterna. Todo mundo vai ver em você a fonte de água fluindo através de você. As pessoas vão ser abençoadas pelo que você fizer. As pessoas vão ser edificadas pela sua vida. A sua história de cura, de libertação, de superação, a forma como você consegue viver pleno e feliz, apesar de todos os desafios, apesar de tudo que você viveu, isso, olhar para isso, vai ser o transbordo na vida de outras pessoas. Olhar para isso pode ser a fagulha de esperança na vida de uma pessoa. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Porque eu sei que enquanto eu estou aqui falando, o que você tá ouvindo de mim hoje pode ser uma fagulha de esperança. E você vai se apegar nisso e vai se levantar. E você vai desligar aqui essa live agora e você vai falar: Jesus, eu não sei se você conhece, se você já conheceu, mas Jesus, eu nem te conheço, mas eu quero beber dessa água. Você pode falar com ele agora. Eu não te conhecia, mas essa menina tá aí falando, se isso for verdade, eu quero beber dessa água. Eu não quero mais ter sede. Eu não quero mais ter falta de nada. Vem, Jesus. Toma o seu lugar no meu coração. Eu te desafio a fazer essa oração aí agora. E eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Que você coloque isso em prática. E eu te convido para estar aqui comigo de novo na semana que vem, para receber uma outra mensagem. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem link do meu perfil, @Juliana Carvalho, a Juliana Carvalho no Instagram. Juliana com 2 N's, não sei porquê, pergunta pro meu pai, quer dizer, não dá pra perguntar porque ele já tá na glória. Mas a Juliana Carvalho com 2 N's, me siga no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também o link de um livro devocional
que eu fiz. São 40 dias de devocional para você alcançar a liberdade das suas emoções em Deus. Então, é o devocional Livres. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. E eu espero ver você de novo em breve. Compartilhe essa mensagem com uma amiga e um beijo. Até a próxima.